Paulo aqui, ele traz para nós uma palavra em que nós devemos orar, devemos vigiar, devemos suplicar com ações de graça. Ser cristão vigilante, né? Precisamos entender que a vigilância, nesse contexto aqui, ela tem a ver com a espiritualidade, ela tem a ver com as oportunidades de portas que nos são abertas, amém? Tanto porta pessoal como portas espirituais a respeito da vida da igreja, amém? E nós vamos compartilhar hoje essa palavra para o nosso crescimento. O tema é, antes de tudo, Deus. Primeiro ponto, a oração abre a porta. Diga comigo, a oração abre portas. O apóstolo Paulo, ele pede oração para que Deus abra uma porta para a mensagem e lhe dê a oportunidade de proclamar o evangelho de forma clara e corajosa, mesmo estando preso. Irmãos, essa questão de nós orarmos, o apóstolo Paulo, ele está falando aos irmãos em Colossos, ele diz, irmãos, eu quero que vocês orem para que Deus abra portas, para que nós possamos pregar o evangelho. Então, você observa que esse encargo, essa paixão, esse amor pela obra de Deus, não parte somente do apóstolo. Esse encargo tem que partir de toda a vida da igreja. Olha para o seu irmão e diga, você deve orar para que Deus abra portas, para que se propague o evangelho a outras pessoas. Todos nós precisamos estar orando, declarando, pedindo a Deus que Ele abra-nos uma porta para pregar o evangelho, para avançar. Não, esse trabalho, esse negócio aí é do pastor. Eu não tenho nada a ver, eu não vou falar muita coisa. Essa bronca aí é do pastor. É ele, é o líder lá, eu não tenho nada a ver com isso. Não, irmão, nós não podemos pensar assim. Nós precisamos pensar como um corpo. O apóstolo Paulo, você vê claramente que ele expressa um sentimento de... Ele está sendo ali uma pessoa que ele está compartilhando. Alguém abra ali para o irmão. Irmão, ele está ali compartilhando, irmãos, aquela palavra, pedindo juntamente com os irmãos o quê? Ele está pedindo ali que aqueles irmãos orem juntamente com ele. Irmãos, escute algo que eu vou lhe falar. Irmãos de oração é difícil. Irmãos que caminham com você é difícil. Jesus teve muitos discípulos, amém, irmãos? Sim ou não? Teve muitos discípulos, mas na hora que ele foi para o Getsêmani, quem ele chamou? Os mais próximos. Ele falou, olha, vocês vão ficar aqui, eu quero que vocês orem comigo. Ok? E tudo bem, nós vamos estar aqui orando, e quando Jesus adiantava um pouco na frente, ia orar ao Pai ali, expressando ali aquele momento, aquela angústia que ele estava, e quando ele voltava, que ele via os discípulos, estava como? Estava dormindo. Mas Jesus, ele é maravilhoso, porque ele insiste. Aí falava com eles, olha, eu quero falar algo para vocês. Orem comigo pelo menos uma hora. A gente vê isso, irmão, isso daí, quando o seu pastor lhe chamar para orar, entenda que isso é uma dádiva de Deus. Entenda que é Deus tentando fazer com que você cresça mais um degrau na sua vida espiritual. Amém? E quando Jesus chegava, eles estavam acordados, né? Eles acordavam, melhor dizendo, né? Quando Jesus chegava, eles acordavam. Quando Jesus afastava um pouco, para orar um pouco só, e Jesus queria que eles permanecessem em oração. Isso fala muito para nós, irmãos. Você sabia disso? Muitas das vezes nós só oramos quando estamos afogueados, só oramos quando estamos alegres, quando estamos tristes, querendo chutar o pau da barraca. É que tem que orar. Pastor, mas eu não tenho fé. Ora sem fé mesmo. Pastor, mas eu não sei o que falar. Fala alguma coisa.
porque o Senhor vai te ajudar. Nós precisamos ter uma postura, nós não podemos nos encurvar. Você sabe, Satanás hoje, ele resiste à igreja. Satanás hoje, ele está, irmãos, no mundo todo, Satanás está resistindo à igreja. Não obstante, agora, esses dias, morreu um rapaz, um moço de 31 anos nos Estados Unidos, pregava o evangelho, anunciava, deram um tiro. Alguém foi lá e deu um tiro e matou esse rapaz. Por quê? Porque ele estava fazendo algo que estava incomodando o inferno. Algo estava acontecendo. E todos aqueles que se levantam, irmãos, entenda algo. Eu quero deixar isso claro demais para você. Depois nós vamos tocar nesse assunto. Quando você faz algo para Deus, vai ter problema. Vai ter levante maligno, vai ter calúnia, vai ter tanta da coisa, irmão, mas você precisa entender que você não é desse mundo. Coisas vão acontecer só com você que vai dar gangrena. Com os outros não dá. Por quê? Porque você não é desse mundo. Você foi chamado para algo a mais. O apóstolo Paulo, ele estava ali na cadeia, em Roma. Ele está falando, meus irmãos, não posso estar aí com vocês, mas eu quero que vocês orem para que as portas se abram, para que eu possa pregar o evangelho. Mesmo Paulo preso, ele pregava o evangelho. Sabe? Mesmo onde você estiver, vem para cá, ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes, ore por pessoas, e essas pessoas, elas vão ser usadas, elas estão com sede, elas estão com fome de ouvir a palavra, e Deus vai usar você, e você vai falar alguma coisa, mas você vai falar. Hoje é um momento muito maravilhoso, porque você está sentado à mesa do Senhor, você está comendo a palavra do Senhor, você está bebendo do rio de Deus, que é a palavra de Deus. Então, todas as pessoas também, irmãos, isso é interessante, que chegaram ao ministério de Jesus, todas elas, primeiramente, foi fruto de oração. Sabia? Lá em João capítulo 17, outra hora você vai ler lá, mas lá em João capítulo 17, você vai ver Jesus falando, Senhor, Pai, todos os que tu me destes estão seguros, estão salvos. Ou seja, antes, nós temos também um outro discípulo, lá, não me lembro se é o Filipe, não me lembro qual dos discípulos é, e o Senhor falou, eis aí um varão, né? Um varão idôneo, um varão perfeito, né? Filipe, foi Filipe mesmo, varão perfeito. Se eu te vi, né? Debaixo da figueira. Eu te vi, ele ficou espantado. E cá para nós, irmãos, Deus ele nos revela no nosso coração, Deus ele nos entrega primeiramente na oração as pessoas. Ele nos entrega primeiramente na oração. E Paulo estava dizendo aqui claramente, meus irmãos, orem por nós para que pessoas sejam alcançadas. E ele estava pedindo claramente isso. Se observa que quando Jesus ele terminava a noite, ele ia orar. Você sabia que isso é importante, irmão, no nosso ministério? Chegar ao final do dia, ora no teu ambiente. Você sabia disso, irmão? Estou falando pelo Espírito de Deus. Final do dia, tem gente que entra no teu estabelecimento cheio de peso, cheio de demônios, cheio de opressões, sabe? Às vezes você está ali com aquela pessoa, a sua vida passa a ser, muitas das vezes, se tornar uma vida agitada. Por quê? Por causa dessas energias malignas que o mundo carrega. Jesus sabia disso. Quando terminava de noite, tantas e tantas porções ali no livro do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, né?
está escrito lá o quê? Que Jesus, ele expulsava demônios de pessoas e depois ele ia fazer o quê, irmão? Ele ia orar. Ele ia orar. E de manhã, antes de sair, o que ele fazia? Ele ia orar de novo. Amém? Ele ia orar. Senhor, todos aqueles que passarem por mim, Senhor, que eles sejam alcançados pela minha vida. Assim é com você. Senhor, eu não sei quem eu vou ver hoje, mas quando essa pessoa passar por mim, ela venha ser tocada pelo teu Espírito. Ela não possa passar sem perceber a tua presença na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Isso é um fator. Isso é um divisor de água. Amém? O apóstolo Paulo, ele relata uma coisa, né, muito interessante no livro de Atos, né? Tanto Jesus como Paulo nos dão o caminho de que a oração é a ferramenta mais eficaz para edificar uma célula. Se o nosso trabalho evangelístico não tiver oração, então a nossa obra é de esforço próprio, com total independência de Deus. Nós podemos fazer a obra, irmão, sim ou não? Sim. Sem orar? Sim. Eu sou esperto, eu sei, eu já sei a Bíblia. Irmão, nós pastores somos tentados. Sabe, eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz. Ele disponibiliza lá muitos conteúdos. E ele deixa. E muitos irmãos só querem pegar o esboço e naquele dia ler. Mas como é bom ir até a mesa do Senhor e comer. Porque quando você come, você fala do alimento com propriedade. Né? Esse alimento é gostoso. Esse alimento aqui é saboroso. Irmãos, durante a gente estar aqui em Santarém, já são 3 anos, nós já estudamos tanto do livro, estudamos Mateus, estudamos João, estudamos Gálatas, estudamos Filipenses, Colossenses, Romanos, estudamos, eu não me lembro se é Apocalipse, mas nós temos desfrutado o Evangelho de João, temos desfrutado tantas coisas maravilhosas, que é bom você comer a palavra. A palavra, ela te traz o quê? Alimento. Quando você for servir o Senhor, você não vai servir o Senhor na força do braço. Você vai com dependência. Você vai dependendo. Agora, é possível sim eu fazer a obra sem estar orando. É possível sim eu fazer a obra sem estar buscando o Senhor. É possível sim eu estar fazendo a obra do Senhor sem um desejo espiritual de estar na presença do Senhor. É possível. Não, vamos aqui ler a palavra do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos vão ler? Vão. Todo mundo lê. Amém, irmão. Deus abençoe. Vão com Deus. O Senhor é com vocês. É uma palavra seca, rasa. Mas quando você desafia uma pessoa a comer da palavra de Deus, a experimentar Cristo, a dimensão muda. Então, nesse primeiro ponto, nós precisamos de orar para fazer a obra de Deus. Orar. Amém? Tem demônios perseguindo o Eric, tem demônios perseguindo o Fabrício, tem demônios perseguindo o Merquione, tem demônios perseguindo a Elana, tem demônios perseguindo as irmãs, a minha esposa, tem demônios perseguindo as irmãs aqui. Nós não precisamos orar. Ah, pastor, eu estou na graça. Aleluia! Você está pronto para o naufrágio? Quando o naufrágio vier, você vai reclamar? Ah, pastor, eu estou na graça. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo fala que ele estava cheio da graça quando a serpente mordeu ele.
uma serpente venenosa. Ele estava cheio da graça quando o barco naufragou. Ele estava cheio da graça quando aqueles homens chicoteavam eles. E eles ficaram presos, Paulo e Silas. Ele estava cheio da graça, irmão, cheio da graça. Não é só o favor, é a presença real na sua vida. Então, antes de liderar uma célula, antes de convidar alguém, ore. Peça para Deus ir na sua frente. Amém? Diga comigo assim, diga, antes de fazer qualquer coisa, o Senhor é o meu alvo. Ele vai na minha frente. Segunda coisa que nós vemos nessa palavra, anunciar a graça, diga comigo, anunciar a graça e pregar o reino. Amém. A gente vai tocar um pouco disso hoje. O apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa leitura, que ele diz que nós precisamos orar para que a porta se abra. Mas a porta ela deve se abrir para quê, irmão? Para se pregar o evangelho. E eu quero que você entenda algo aqui. Que o evangelho do reino e o evangelho da graça, eles não são dois evangelhos. Eles são um só evangelho, com duas facetas, com duas realidades. Quando Paulo ele fala que ele fez mais obra do que todos os outros apóstolos, e ele fala assim, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, ou comigo. Amém? O que você observa aí nesse ponto? Você vai observar que o apóstolo Paulo está dizendo que a graça está operando nele, não é para perdoar pecado, mas é para realizar obras. Amém? Todavia, quando você vai lá para Romanos capítulo 8, que Paulo fala, todavia, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa graça é para quê? Perdoar pecados. Mas a graça de Deus, ela não é só para ficar perdoando filhos. A graça de Deus é para perdoar filhos e levá-lo ao amadurecimento. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, se não me falha a memória, diz, e nasceu, pois, um filho varão, que ele há de reger toda a terra. Esse filho é filho, mas ele não é filho tequinon, ele é filho ruiós, ele é filho maduro, ele é um filho crescido, ele já é o quê? Maduro, ele nasce para governar, ele não nasce para virar bebê, ele não nasce para virar um bebê e o Senhor vai ficar bilu, bilu, bilu com ele, não. Ele nasce para governar. E isso mostra evangelho do reino. Crentes compromissados. Amém? Mas para a gente compreender melhor isso que eu estou falando, eu quero recorrer aqui a Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 e 25, onde o apóstolo relata aqui uma coisa muito preciosa para nós. Acharam? Amém. Diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa vida aqui é vida psique, vida da alma. Amém? Ai, eu vou, se eu tiver vontade, porque eu não concordo. Ele está falando da vida da alma. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira. Aí essa carreira aqui, ela está voltada para quê, irmão? Para o alto. E o ministério que recebi no Senhor Jesus, o ministério que ele recebeu no quê, irmãos? No Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu o que, irmão?
uma chamada, uma carreira, né? Para ele fazer o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhar o evangelho da graça. Amém? Diga comigo, testemunhar o evangelho da graça. Amém. 25 diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Diga comigo, pregar o reino, testemunhar a graça, pregar o reino, não me vereis mais o rosto. Testemunhar aqui, nessa porção, é você expressar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida, e que por meio dessa graça, essa outra pessoa, ela seja impactada a receber Jesus Cristo na vida dela também. Agora as pessoas passam por nós e nós simplesmente não falamos do que Deus tem feito na nossa vida. Alguém chega e diz, olha, eu estou doente, eu não sei, o meu tio está para morrer. É mesmo, poxa, olha, pois é difícil mesmo a vida. E Jesus está ali, torcendo para você lembrar dele. E você sabe o que acontece? As portas se abrem e você não enxerga a oportunidade que Deus está entregando na tua mão. Por quê? Porque você ainda está dormindo espiritualmente. Você ainda não acordou espiritualmente. Você ainda é cego espiritualmente. Você ainda é menino ainda espiritualmente. Você ainda não entendeu que é dele, que é por ele e para ele toda a nossa existência. Mas hoje se prega um evangelho que Deus faz tudo por nós e que Ele está disposto a fazer tudo por nós. Mas o reino, nada. Paulo está dizendo que ele abriu mão da própria vida. Paulo está dizendo que o viver para ele é Cristo. Paulo ele chega a dizer que o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo. Ele está dizendo, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Dois mortos não se fala. Não existe possibilidade do meu coração estar alicerçado às coisas dessa vida. Não existe nenhum tipo de esperança de que o mundo se apaixone por Paulo e Paulo pelo mundo. Ele diz, não, acabou. Porque o viver para mim é Cristo. Amém? E o morrer é lucro. Né? Filipenses 1, 21, ele já diz mais. Ele fala mais ainda. Ele fala, na verdade, em Gálatas, capítulo 2, ele diz que ele está crucificado. Né? Em Filipenses 1, 21, ele diz que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Ele tem as faculdades dele mentais bem estabelecidas, esclarecidas. Ele já separou a coisa. Amém, irmãos? Amém? Então, se você não entender isso, isso é muito sério. Porque você acaba não expressando uma resposta para Deus para que haja um crescimento na minha vida e na sua vida. Vou lhe dizer aqui algo. Cada vez que eu recebo um milagre de Deus, cada vez eu falo. Alguém vem, eu falo de Jesus. Alguém vem, eu anuncio Jesus. Alguém vem, olha, o Senhor me abençoou. Eu posso estar passando por todas as situações da minha vida. Mas digo, olha, o Senhor me abençoou, eu sou abençoado. A pessoa ela pode vir sem fé e esperança, mas eu tenho uma palavra de fé para ela. Por que eu tenho uma palavra de fé? Porque a palavra de fé que eu vou liberar não é baseada em mim.
Não é baseado no que eu estou passando. É baseado no que ele já fez. E quando eu abençoo ele, o rio flui para ele e flui para mim. Isso é anunciar o evangelho da graça de Deus. É eu dar para uma pessoa que não sabe o que é perdão, a esperança para ela. O Senhor te ama muito. É eu dar para um drogado, para uma prostituta, para uma pessoa que está desesperada, querendo tirar a vida, a graça dela entender que ela pode ser salva hoje de muitas situações. Eu não vou ficar calado, mudo. Eu vou falar. Entrou no carro alguém desesperado, eu vou anunciar Jesus. É a oportunidade que ele está me dando para anunciar da graça. Amém? Mas hoje aqui eu estou falando para você porque eu estou muito preocupado com o reino. Aqui é reino. Não é eu que estou falando, é a própria leitura. Vamos à leitura de novo, para você entender mais uma vez. Vamos ler devagar, comendo a palavra. Amém? Versículo 25. Versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida mais preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi no Senhor. Para o quê, irmãos? Testemunhar o evangelho de Deus às pessoas que estão lá fora, querendo ou não. É isso. Agora eu sei, 25, que todos vós, cujo meio passei, ele está falando, eu preguei o evangelho do reino no meio de vocês. Ele está falando para quem aqui, irmão? Ele está falando para a igreja. Ele não está falando, Jesus te ama, aqui para a igreja. Ele está falando, eu passei pregando o reino no meio de vocês. Ele está dizendo, eu preciso de cooperadores. Eu preciso de trabalhadores. Eu passei pregando o reino de Deus no meio de vocês. Não é assim? E provavelmente vocês não vão ver mais o meu rosto. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Eu preciso anunciar a graça de Deus. Eu poderia dar um exemplo aqui para os irmãos. Poderia e vou dar. Quando quando João Batista, ele pregava para o Herodes, ele pregava a palavra para Herodes. E se você for fazer uma pesquisa básica, você vai ver que Herodes ouvia, ele se deleitava, e ele ouvia de bom coração. Amém? Aí um dia a mocinha fez uma dança lá, do sairé para ele, e ele prometeu lá dar metade do reino dele para ela. E a mulher lá, que tinha ódio do João Batista, pediu a cabeça dele, e ela pediu a cabeça dele, e ele deu a única pedra preciosa que ele tinha na vida dele, alguém que anunciava a graça de Deus na vida dele. Ele apreciava. Muita gente recebe a palavra da graça, aprecia, mas não dá valor. Preste atenção. Tem gente que escuta o evangelho da graça, aprecia e não dá valor. Amém? Lá mataram João Batista e tudo, o tempo passou e prenderam Jesus. E algum linguarudo, alguém foi lá e foi falar com Herodes. E Herodes procurou saber quem é esse Jesus. Rapaz, alguns chamam ele de João Batista. João Batista, ele fala igual, ele é mais poderoso. Todo mundo chama ele, eu quero falar com ele. Eu quero ver. Por quê? Porque bateu o quê? Bateu a saudade. Bateu a necessidade de ouvir a graça de Deus. Só que João Batista estava pregando o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos, não era assim? Arrependei-vos. Agora veio a própria graça.
encarnada para ele. E aí ele começa a questionar Jesus, mas Jesus está lá calado. Você não vai falar nada, ele? Se tira uma grande lição disso. Uma hora a graça cala. Uma hora Deus retira alguém que investe na tua vida, porque muitas das vezes aquilo que é falado não se dá valor. Amém? Paulo está dizendo aqui para os irmãos, sabe o quê? Vocês não vão me ver mais. Mas eu preguei o evangelho. Eu anunciei a graça a todos. E no meio de vocês, eu preguei o reino. Mas eu acho que vocês não vão me ver mais. E de fato, aqui nós observamos que tem dois públicos nessa porção aqui que nós lemos. Então, diante disso, aqui, nós precisamos entender que pregar a graça é compartilhar a experiência pessoal da nossa fé, o que ganhamos. Compartilhar a graça faz com que você pregue às pessoas o evangelho da graça lá fora. Que você possa anunciar para aqueles que estão perdidos lá fora. É uma mudança de mente, é uma metanoia, é o arrependimento que você está levando. Mas pregar o reino é uma proclamação, é um comprometimento interno, é um comprometimento dentro da vida da igreja. Amém? Onde o reino passa a nos governar. Pregar o reino é você, por meio da graça, receber uma capacitação para ter uma vida de comprometimento com a era vindoura. Hebreus 2:5. Pregar o reino é eu me me comprometer com a era vindoura. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, ele fala o quê? Buscai as coisas do alto. Mas ele também fala a mesma coisa em Filipenses. Não é assim? Ele fala a mesma coisa. Do alto. Ele não fala só as coisas daqui da terra. Ele fala das coisas do alto. Ora, bolas. O que é vida? Viver 80, 90 anos? 90 anos não é nada. Já acabou. Dia desse, eu era menino. Brincava de cangapé. Você já ouviu falar cangapé? Nunca ouviu falar. Cangapé, irmão, é uma brincadeira que a gente enfiava um prego numa ponta de um cabo de vassoura e jogava no chão, vira e mexe, a gente furava o pé do outro. E agora eu já estou com quase 50 anos. Isso é uma brincadeira saudável. Muito saudável. Também, na hora da briga. Mas o tempo passou e o cangapé ficou. Né? Aí tinha os 7 pecados, ficou. Aí veio a graça veio, manifestou em nós. Eu vou ficar 10 anos, irmãos, 10 anos sentado num banco de igreja sem fazer nada para o Senhor? E dizer que está tudo bem? Aleluia. Eu estou bem, pastor. 10 anos servindo o Senhor. Servindo o Senhor? 10 anos? 10 anos na igreja eu estou. Eu estou servindo o Senhor. Eu só vou para o culto e volto. Mas eu estou servindo o Senhor. Que servo top. Não. Deus tem algo a mais comigo. A palavra ela precisa operar em mim. Não estou dizendo, irmão, que você tem que sair daqui com um sentimento de culpa. Agora eu não faço mais nada para Deus. Preciso fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que você tem que orar.
e aos pés do Senhor e orar, Ele mesmo vai manifestar a vontade dele no seu coração. Ele mesmo vai enviar o perdido lá na tua loja. E não é para tu chamar o pastor para orar por ele, não, é para você orar por ele. Entende a coisa? Porque Deus, ele não quer limitar a glória dele a um homem, o pastor. Deus, ele opera em todos nós. Ele atua em todos nós. Ele opera em todos nós. Ele age por meio de todos nós. O sacerdócio agora é outro. O sacerdócio agora é eterno. Todos nós somos o que do Senhor? Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Pastor, eu posso orar pelo enfermo? Ore! Deus vai curar. Não é você quem vai curar. Deus, ele quer uma ferramenta. Você é uma ferramenta. Mas é triste aquele irmão que diz, eu vou orar, mas eu não estou preparado. Eu não me preparei essa semana. Essa obra não é de Deus, essa obra é dele. A obra, quando ela é de Deus, Senhor, eis-me aqui. Esse cidadão está aqui, desse jeito, nessa situação. E eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual era a condição de Isaías em capítulo 6? No ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. E as abas das suas vestes, enchiam todo o templo. E eu vi anjos, com 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele fala o quê? Toda a terra está cheia da sua glória. Diga para o seu irmão, a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí o Senhor fala, a quem enviarei? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, ele falou, Senhor. Ele mesmo declara o estágio dele. Ele disse, eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vou morrer. Como ele não morreu, ele percebeu o quê? Que a glória queria usar ele, que não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com aquele que estava chamando ele. Deus, ele está nos chamando hoje para anunciar a graça. As pessoas estão precisando da graça de Deus. Mas hoje eu estou aqui também falando de reino. Eu estou falando que a obra precisa de trabalhadores. Eu estou falando que a obra precisa de homens cheios de encargo, com postura, e dizer, Senhor, eu vou orar até o Senhor derramar a sua glória, o seu prazer, a sua vontade na minha vida. Não é assim? É assim. Paulo, ele estava dizendo isso. Eu estou aqui com vocês por um tempo, mas vocês não vão me ver mais. E de fato não viu mais. Quando Paulo caiu na cadeia, na prisão lá, de lá ele estava escrevendo para os irmãos em Colossos. Escreveu a carta. Irmãos, orem por mim. Eu estou preso, todavia a palavra do Senhor permanece livre. A palavra do Senhor está presa, irmão? Não, a palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor está livre. E Paulo estava anunciando, escrevendo cartas e cartas e cartas e cartas. Por quê? Porque ele tinha poucos cooperadores. Isso nós vamos ver na semana que vem. Poucos trabalhadores. Amém? Eu não estou dizendo que poucos filhos de Deus, tá, irmão? Porque nesse tempo tinha muitos filhos de Deus. Só para você ter uma ideia. Quando Jesus começou, ele começou com 12 discípulos. Depois ele chamou para mais 70, não foi assim?
Foi para 82, não é assim? Depois dos 82, quando Jesus foi se reunir lá, apareceu lá em Atos capítulo 1, dizendo que ia subir, mas que ia voltar. Começaram então a aguardar o derramamento do Espírito Santo, era 420. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, já eram só 120, 300 foram embora. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, né? Pedro, na primeira pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus, fora homens e mulheres. Aleluia! Podemos dizer que a igreja foi para 8.000. Aleluia! Por isso. E depois veio a perseguição. Depois da perseguição, os evangélicos cristãos se espalharam por toda a Ásia Menor, por toda a Mesopotâmia. E o que aconteceu? Eles passaram a se tornar mais de 140 mil discípulos. Amém? Mas detalhe, nem todos tinham o encargo com o reino. E Paulo, mesmo com esses 140 mil irmãos espalhados por todos os lugares, ele, Pedro e tantos outros, tinham poucos ajudantes para ajudarem ele na obra. Eram amigos de batalha espiritual que eram poucos. Mas isso, nós não estamos falando de você ser filho amado. Nós não estamos falando de você ser um filho perdoado. Eu não estou falando de você recebeu toda a herança de Deus, amém? Receberam ou não? Eu recebi, amém. Glória a Deus por isso. Mas mais do que receber a herança, eu quero desfrutar dela. Eu quero trabalhar como dono da obra também. É isso que eu quero. E Paulo estava dizendo claramente, orem. Vocês não estão podendo nos ajudar, mas orem, porque eu quero trabalhar. Ore pelo menos para que Deus abra a porta para mim. Ore pelo menos para que Deus possa enviar algum outro, terceiro, quarto, quinto pessoa para nos ajudar nessa obra. Era isso que ele estava falando. Então a nossa oração, ela deve ser feita como, irmão? Orar para Deus abrir porta. Orar para Deus enviar pessoa para nos ajudar a pregar o evangelho. Orar para que o Senhor venha fazer o quê? Mover. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Estão comigo? Terceiro e último ponto. Aleluia. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Como devo fazer? No versículo 4 do capítulo 4 de Colossenses, Paulo, ele fala assim, ó, para que eu o manifeste como devo fazer. Você observa que até a maneira de como você vai fazer a obra é Deus quem vai te dizer. Noé, ele era o quê, irmãos? Noé, ele era um viticultor, não é isso? Ele plantava vinha. Mas aí Deus chama ele. Noé, sim, Senhor, tem uma grande obra para você fazer. Na nossa cabeça, a gente imagina, Deus está chamando Noé. Acho que é para fazer uma grande plantação, porque ele é muito bom nisso. Olha para cá, preste atenção no que eu estou te falando. Deus nunca vai te chamar para fazer o que você sabe fazer. Porque essa glória não é dele. Deus, ele vai te chamar para fazer coisas que você não sabe fazer. E aí, qual é a ideia de Satanás? É colocar o medo, mas eu não sei fazer isso. Se fosse para tocar um violão, eu ia, porque eu sei tocar violão. Mas tocar uma tabaca dessa daqui, não sei não. A glória é de Deus. É isso que você precisa entender. Mas muitos falam assim, para você fazer a obra de Deus, você tem que estar preparado. Não, 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 não. Deus chama, depois ele prepara. Deus está chamando quem? Os corajosos. Noé, eu, Senhor. Tu vai fazer uma embarcação? Uma embarcação, Senhor? Uau!
Para fazer uma grande embarcação. Eu vou te mostrar aqui como é que é a arte. Eu posso imaginar Noé olhando para aquela grande obra. Muito bem, ali vai ficar os animais. Sabe o que é interessante? Não tinha prego nesse tempo. Era tudo naquelas bitolas de madeira, né? Lá o homem fez, né? Senhor, está pronto. Agora chama os animais. Se observa, ele não questionou. Senhor, eu nunca falei com animal. O único animal que eu chamo e vem é cachorro. Eu chamo Preguiça, que é o nome do meu cachorro, e ele vem. Ele já sabe. Mas se eu chamar o outro também que a gente conhece, né, é o fruto fiel, né, da célula do Joá. Chama, ele já vem, ele está lá. Agora ele vai ficar desviado um pouco. A célula já foi multiplicada. Mas aí o Noé não sabia chamar, ele só deu a ordem, amigo. Ele entendeu que não era a respeito dele. O Senhor só chamou ele. E ele disse, tá certo, eu vou. Lá vem os animais, tudo entrando. Entrou todos, amém? Veio o dilúvio, veio o juízo e acabou. Tudo que você vai fazer para Deus, a direção vem do alto. Não é da sua esperteza, não é da maneira que você acha. Deus, ele vai te revelar. Mas sabe aonde? Na oração. Vou fazer uma célula. Eu vou fazer uma célula, Deus vai prosperar essa célula. Essa semana, você orou pela sua célula? Você tirou um jejum pela sua célula? Você foi aos pés do Senhor e disse, Senhor, o que tu queres me ensinar? Com esse grupo de irmãos amados, maravilhados. Esses irmãos cheios de dons espirituais. Uau! O que tu queres, Senhor? O Senhor vai te falar. Porque essa obra é dele. E essa turma também é dele. E antes de entregar para você, ele já tinha lhe dado na oração. Na oração ele te dá primeiro. O apóstolo Paulo fala aqui, nesse versículo 4, uma coisa interessante. Para que eu manifeste como devo fazer. Irmão, vocês vão orar para que Deus me mostre como é que eu tenho que fazer. Aleluia. Vamos liderar a célula. A gente cria projetos, não é verdade, irmão? Sim ou não? É errado fazer projeto? Não. Não é. Mas nós precisamos estar sensível ao Espírito. A oração nos torna homens sensíveis. O jejum nos torna homens e mulheres sensíveis. E aí quando você está orando ali com a sensibilidade espiritual, Deus ele vai começar a manifestar para você o que deve ser feito. Deus ele vai te mostrar coisas que você não via. As escamas vão começar a cair, o véu vai começar a ser removido, o colírio vai começar a ser pago um preço, sabe? Lá em Apocalipse, o Senhor fala para uma igreja lá. Ele diz assim, aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos. Esse colírio não vem de graça. Esse colírio tem um preço. Tem um preço e só enxerga direito quem paga esse preço, de acordo com o Apocalipse. É a vida de comunhão. É a vida de busca no Senhor. O apóstolo Paulo, ele quebra o protocolo daqueles que gostam de esquadrinhar como deve ser feita a obra de Deus. E ele fala isso porque ele teve experiência dele. Ele mesmo foi barrado por Deus e outras vezes ele teve que quebrar a cara dele. Mas para mim, da sustentabilidade, é isso que eu estou colocando para você, eu quero que você abra em Gálatas capítulo 2. Versículo 2, tá bom? Quando Paulo ele chega lá na Galácia, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, subi em obediência a uma revelação ou visão. Amém? Se ele recebeu uma revelação ou uma visão, ele estava orando.
Amém? Sim ou não? Sim. É um homem de oração. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Vírgula. Aí ele coloca o achismo dele. Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele está dizendo assim, eu procurei os que tinham mais influência porque eu não queria enxugar gelo, carregar o piano, né? Dar murro na ponta da faca, né? Assim. Então eu preguei para os mais nobres. Eu anunciei o evangelho para eles. Para quê? Para que eles viessem entender rápido e me ajudar rapidamente. Amém? Amém? Essa era a estratégia dele. A visão era de Deus, sim ou não? É. Ele pregou o evangelho para os gentios, sim ou não? Pregou. Mas ele jogou o quê? Uma artimanha dele no meio das coisas que Deus deu. Aí nós vamos ver o fruto disso no versículo 6. No versículo 6, Paulo fala assim, capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada acrescentado. Mas essa bronca aqui, essa salada aqui, essa situação aqui, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com ele. Ele começou errado e terminou errado. Por isso que ele se depara com um problema. Ele prega a graça para os gentios, mas ele também está preocupado com o reino, porque ele está preocupado com o avanço. Preocupado com o avanço, ele já queria alguém pronto. Ele já queria alguém mais informado, para ele poder usar aquela pessoa e treinar ela mais para que ela fosse o quê? Enviada. Amém? Ele tinha esse encargo no coração dele. Entretanto, ele viu que não adiantou de nada. Mas o evangelho da graça foi pregado. O evangelho do reino foi lançado. Amém? Mas na frente frutificou. Isso mostra para nós, irmãos, que nós precisamos, mesmo recebendo a visão, mesmo recebendo encargo, nós precisamos também de orar. Amém? Orar, ir na presença do Senhor. Uma outra determinada situação, o apóstolo Paulo, ele queria entrar numa cidade, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16:6. Em Atos 16:6 diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja bem, ele viu que era uma oportunidade para ele pregar, mas quem impediu ele de pregar? O Espírito Santo. Percebe que até para você pregar o evangelho, você pode ser impedido de pregar para alguém, porque você não vai chegar lá, porque Deus pode usar outra pessoa para pregar, para chegar lá. E Deus, automaticamente, ao ver a necessidade, o desejo do coração de Paulo, Deus providencia uma outra porta para ele, do qual ele tanto fala de porta. Pregar o evangelho é portas abertas. Olha aqui o que ele fala no versículo 9 do mesmo capítulo. À noite sobreveio a Paulo o quê? Uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Irmãos, aqui nesse ponto, você vê que o apóstolo Paulo, então, ele já recebe, porque ele foi impedido 3 vezes de pregar para alguém. Às vezes nós queremos pregar o evangelho para alguém. E porque não oramos, batemos muita cabeça com certo tipo de pessoas. Mas ele continuou orando. E aí Deus deu a visão para ele, Deus deu o sonho para ele. Deus mostrou para ele. E quando ele enxergou, ele foi rápido lá. E pregou. Já tinha aquele povo da Macedônia esperando ele para pregar o evangelho. Isso daqui é uma lição para nós. É uma lição para mim como pastor. Aqui tem um princípio espiritual de aprendizagem no ministério. Que é o quê? Eu vou orar. Deus vai me revelar. Deus colocou um irmão na minha vida.
eu vou pregar essa palavra para esse irmão. Eu tentei pregar o evangelho, olha, tal dia eu vou lá, não deu certo. Estou orando ao Senhor, Senhor, quebra as barreiras, o que o Senhor está querendo fazer? Senhor, abre as portas, Senhor, para que eu possa estar lá. Deu errado de novo. Senhor, o que está acontecendo? Aquela pessoa está precisando ouvir a palavra, eu não sei o que eu faço. Aí você sabe o que acontece? Dá errado de novo. Senhor, eu vou descansar. Aí quando eu descanso, Deus me mostra outra pessoa. O que eu entendo? Eu entendo que o caminho é para cá agora. E eu vou. Ah, aquele lá vai se perder. Não, não. Deus tem planos de uma outra maneira para aquela pessoa. E eu não vou sair dessa situação como um derrotado, por quê? Porque eu sou mais que vencedor. Eu vou tomar o caminho para cá. Mas quando a gente não ora, quando a gente não busca a direção, a gente bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça em doida, fica perturbado. Por quê? Porque a gente quer mudar a vida das pessoas. Porque, irmão, é muita coisa. E aí você precisa ter o coração voltado para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, o que é que eu vou fazer? Aqui nós vemos que o apóstolo, ele foi impedido, mas logo em seguida ele foi ajudado. O Espírito deu para ele o quê? Deu para ele um diferencial, uma direção, né? Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos, versículos 5 e 6, do capítulo 4 de Colossenses. Portai-vos com sabedoria para com uns que são de fora. Graça. Evangelho da graça. Aproveitai as oportunidades. Evangelho da graça. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Graça. Mas como você vai responder a cada um, é o dono do reino que vai te dar essa direção. É o dono do reino que vai te ensinar. É Deus que vai te mostrar. Às vezes, irmão, você consegue pregar o evangelho para uma pessoa por causa de um café da manhã. Às vezes você consegue pregar o evangelho para uma pessoa num almoço, numa janta, numa visita, num abraço. Só que nós somos tão bitolados à religião, e a gente acha que tudo tem que ser daquele jeito, né? Dentro das 4 linhas. Não, a gente vai ter que orar, então tem que botar a mão na cabeça, que se eu não botar a mão na cabeça, não tem imposição de mão, não existe transferência de unção, não limite Deus com essas coisas. Vai e faça, libera a palavra, faça como aquele homem disse, Senhor, meu servo está enfermo, cura ele, eu vou lá. Não precisa. É um homem muito ocupado, dá uma palavra, ele vai ficar curado lá. Um homem que não era bitolado. Mas talvez os discípulos, vamos. A gente tem que ir lá e dizer, não, esse homem aqui é um homem de muita fé. Deus quer usar você por uma palavra. Deus, ele quer liberar, curar pessoas, libertar pessoas, fazer pessoas serem libertas, curar, transformar por uma palavra com fé. Deus, ele quer nos usar nesse tempo, dessa maneira, mas orando. Tem que ter oração. Tem que orar, tem que buscar, tem que estar ali diante do Senhor. Para os crentes mais antigos, nós precisamos pregar o encargo, reino, mostrar a dependência do Espírito Santo, a graça, ser aplicado não contra o pecado, mas para o encargo de fazer a obra de Deus. Você sabe, irmãos, quando se fala na obra de Deus e quando se fala na graça, tem gente que tem conceitos equivocados a respeito da graça. Tem gente que acha que a graça, ela só é para perdoar pecado. Sabe? Mas a graça, ela é para nos capacitar para fazer tal obra. Ser cheio da graça não significa
que eu estou agora liberado para pecar, mas eu estou liberado para avançar na obra de Deus. Ah, tu não sabe, mas eu estou cheio da graça. Ele vai me capacitar. Ah, tu não sabe orar. Pois é, mas ao abrir da minha boca, ele vai falar na minha boca. Ah, mas tu não sabe orar com imposição de mão. Não tem problema. Só da pessoa tocar em você, ela vai sentir a presença do Espírito. Deus não se limita a coisas de homem. Deus, ele tem poder. Coloque Deus na frente de todas as suas necessidades. Não bitole Deus. Não coloque Deus, o seu evangelho, numa caixa. Não faça isso. Transcenda, porque a graça do Senhor, ela transcende. O favor de Deus, ele transcende. E você precisa estar cheio disso. Eu vou orar. Tá onde, fulano? Olha, para mim chegar aí, vai levar 1 hora. Eu vou ver alguém aí perto. Pare com isso. Eu vou orar pelo telefone. Eu creio que Deus criou essa linha telefônica e Ele vai usar ela. É a ferramenta que eu tenho. O Senhor vai curar. Irmãos, se você fosse ouvir quantos testemunhos de pessoas que já foram curadas, libertas de demônios, pelo telefone, tem muitos que ficam escandalizados. Sabe por quê? Porque eles querem limitar o Senhor. Tem pessoas que são curadas em live. Ah, se eu tivesse aí, eu ia impor minha mão. Negativo. Eu quero declarar a palavra de Deus agora na tua vida. Você está me ouvindo? Às vezes a pessoa está tão atordoada perto de mim. Eu digo, repete comigo. Você vai repetir comigo agora. Eu quebro toda maldição na minha vida, em nome do Senhor Jesus. E ela vai falando. Eu declaro, no reino físico, no reino espiritual, que eu entrego a minha vida na mão do Senhor Jesus. Ele perdoou o meu pecado, Ele sarou as minhas enfermidades, Ele escreve o meu nome no livro da vida. Diga, eu entrego a minha vida e aceito Cristo como meu Salvador, como meu libertador, em nome de Jesus. Pronto, você está liberto agora. É. Mas eu estava tonto. Não vai ficar mais. O espírito maligno já saiu. Essa é a palavra que eu tenho para te dar. E a pessoa lá vai. Ela vai em paz. Por quê? Porque nós não podemos limitar o Espírito de Deus agir na vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, nós precisamos disso. E eu oro para que o Senhor, Ele venha gerar isso no seu coração. Essa palavra de hoje aqui é uma palavra para graça, porque aqui todos nós fomos salvos. Vem para cá. Não tem nenhuma pessoa aqui descrente. Todos nós aqui já entregamos nossa vida para o Senhor. Amém? Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Essa palavra hoje, ela veio para nos alimentar, mas ela também veio para produzir. Lá em João, capítulo 15, diz: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, vocês vão dar fruto. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a herança. Eu não estou falando de grito, eu estou falando de autoridade. Autoridade espiritual. Irmão, quando você tem autoridade espiritual, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o reino espiritual estremece. Eu fico encantado com a palavra de Deus. Aqueles 2 cidadãos lá estavam querendo expulsar um demônio. Eu não sei se era de uma criança, era de um jovem. E eles falavam assim: sai no nome de Jesus a quem Paulo prega. Foi assim? Aí o Senhor falou o quê? O demônio falou o quê? O demônio falou assim:
Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas vocês, eu não conheço vocês. Eles pegaram uma pisa daqueles demônios. Uma pisa. Quando você tem entendimento de quem você é em Cristo Jesus, você vai longe. Se o Senhor vier hoje, você seria arrebatado? Amém? Isso não tem a ver com você, querido. Entenda isso. Isso não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas, quando a gente vai estudar, e aí o jovem, para encerrar isso aqui, o jovem que estudou, dificilmente você vai ver ele no mural, vendo quem foi aprovado. Dificilmente ele vai estar lá vendo. Vai estar, a grande maioria das pessoas que vão estar lá vendo, se foram aprovadas ou não, são aqueles que não estudaram o quanto achariam que deveriam. Ixi, será que eu passei? Não é assim? Assim tem muito crente. Será que eu vou ser arrebatado? Por quê? Porque ele não tem litígio. Ele não quer ter comunhão com o Senhor. Você sabe, é interessante como Billy Graham, alguém chegou e falou, Billy Graham, o Senhor Jesus, estão dizendo que Jesus já voltou? Ele disse, não, acabei de falar com ele aqui. O Senhor ainda não voltou. É um homem